Olá, amados, graça e paz. Este é o canal Esquadriando e estamos juntos mais uma vez para uma breve e poderosa reflexão na Palavra de Deus. Queridos, esse vídeo é o terceiro vídeo da série que refuta as desculpas a respeito da guarda do sábado. Sabemos que existem muitas vertentes de pensamento que dizem que o sábado não necessita mais ser guardado, né? E nós estamos chamando aqui de desculpas essas teorias, porque a Bíblia prova ao contrário. A Bíblia prova que o sábado ainda é um mandamento vigorante ainda hoje. E a terceira desculpa que nós iremos apresentar e iremos refutar é a desculpa de que Jesus trabalhou no sábado. Existem pessoas que dizem que não guardam o sábado porque Jesus também trabalhou no sábado. E elas dizem isso apontando para o fato de que Jesus curava no sábado. Nós iremos iniciar com o texto que está em Lucas capítulo 4, verso 16. Diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, em primeiro lugar, gostaríamos de mostrar, biblicamente, que o sábado para Jesus era um dia diferente. Veja que o costume de Jesus, segundo esse texto, era estar na sinagoga. Claro que Jesus tinha suas atribuições semanais. A Bíblia diz que ele herdou a profissão de José, ele era carpinteiro também, e ele tinha suas ocupações. Mas a Bíblia apresenta em vários textos que Jesus, aos sábados, estava fazendo trabalhos diferentes. Ou seja, Jesus dedicava o sábado para atos de misericórdia, para debate da palavra de Deus, para o estudo da palavra de Deus. Inclusive, o texto tanto diz que era costume de Jesus estar na sinagoga, como diz também que ele nesse momento participou ali na liturgia da sinagoga, lendo ali um texto do profeta Isaías. Então, veja que o ritmo de vida de Jesus mudava no sábado, justamente porque ele considerava esse dia como um mandamento. Então, essa teoria de que Jesus trabalhava porque curava, ela também é esfacelada, porque em nenhum momento o mandamento do sábado proíbe fazer o bem. Em nenhum momento o mandamento do sábado proíbe curar, proíbe você tratar de uma pessoa que está doente. Em nenhum momento o mandamento do sábado proíbe você usar de misericórdia para com o semelhante. O que o mandamento do sábado proíbe é o trabalho monetário para o próprio sustento. É o trabalho que você executa ao longo de 6 dias na semana para ganhar o próprio pão. Então, esse sim é proibido. Mas o trabalho para ajudar o semelhante ou para tornar você mais próximo de Deus, esse daí é mais do que lícito no sábado. Veja o que diz no capítulo 6 do mesmo livro de Lucas, no verso 1. Aconteceu que no sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. Então, Jesus passou por ali, por aquela seara, mas os discípulos, eles tinham fome e era normal, era comum, era lícito uma pessoa ao passar por uma seara, se tivesse fome, ela poderia adentrar aquela seara, colher espigas e comer. E o dono daquela seara não poderia reclamar dessa atitude porque era lei em Israel. A pessoa não poderia colher para levar para casa, mas tendo fome poderia saciar a sua fome ali de passagem por alguma horta que pudesse lhe prover algum alimento. Então, os discípulos não estavam errados nesse sentido, ao colher espigas. Muito menos por ser sábado, porque o mandamento também não proíbe a pessoa matar a fome no sábado. O mandamento não proíbe. O mandamento proíbe sim. Se você tem como fazer provisões para a sua alimentação anteriormente, no dia da preparação chamado sexta-feira, e você deixa de fazer isso por negligência, aí você já está errado. Mas a Bíblia não diz que você, não tendo condições de se preparar anteriormente ou por alguma coisa que aconteça que fuja do seu controle, que você está errado em fazer provisões para o seu alimento e o alimento de sua família, porque é sábado. Então precisamos saber separar as coisas. E os fariseus criticaram a Jesus porque seus discípulos tiveram aquela atitude.
E Jesus mostrou para eles que não tinha nada de errado naquilo, né? Continuando o texto, você vai ver também que Jesus, no próximo sábado, em outro sábado, curou um homem de uma mão ressequida, né? E ele fez isso justamente para levantar a discussão entre os fariseus e escribas. E ele faz uma pergunta, ele diz assim, no verso 9 do capítulo 6, que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? Então, veja a pergunta que Jesus faz. Em nenhum momento, queridos, Jesus debate com os fariseus perguntando assim, é lícito guardar o sábado ou não? Jesus nunca perguntou isso, porque esse tema para ele estava definido. Claro que era lícito guardar o sábado, mas a questão de Jesus era perguntar, é lícito fazer o bem, fazer isso ou aquilo no sábado? Porque o problema não era se o sábado deveria ser guardado ou não. O problema era a forma errada que os fariseus estavam guardando o sábado. Eles colocaram tantas leis ao redor do sábado para evitar quebrarem esse mandamento que tornaram o sábado um fardo. E Jesus veio mostrar para eles e para todos os judeus e para nós a forma correta de guardar o sábado. Ou seja, se você trabalha o dia todinho do sábado fazendo o bem, tendo o ato de misericórdia, para Deus você não está trabalhando. Você está guardando o sábado de maneira perfeita. Porque o sábado ficou justamente para fazermos o bem. Para deixarmos de olhar para nós. Para isso nós temos 6 dias na semana, para corrermos ganhar o nosso pão. E aí o sábado nós deixamos de olhar para nós e olhamos para o nosso próximo e para Deus. Para isso Deus separou esse momento de 24 horas, esse tempo de 24 horas, para dedicarmos a Ele e ao nosso semelhante. Veja como tudo tem um propósito bem definido. O próprio Deus, que é contra a ociosidade e a preguiça, Ele também pede para que trabalhemos, mas para que tenhamos também um tempo de qualidade para dedicarmos a Ele. Ele nem é contra o trabalho, nem também é contra a pessoa fazer o bem e dedicar um tempo de qualidade a Ele. Na verdade, Ele quer que façamos ambas as coisas. Ele quer que nós trabalhemos para ganhar nosso pão, mas também que tenhamos tempo para Ele e para a sua obra. Portanto, queridos, em nenhum momento Jesus transgrediu o sábado porque curou, porque fez o bem, porque praticou atos de misericórdia. E os fariseus usavam essa acusação para com Jesus, dizia que ele era um transgressor do sábado porque curava. E até hoje essa teoria ecoa. Muitas pessoas, para se esquivarem da necessidade de guardar o sábado, dizem que Jesus quebrou o sábado por curar ou por permitir que seus discípulos colhessem espigas no dia de sábado. Veja, que isso aí não passam de desculpas para se esquivarem da necessidade de guardarem o sábado. Portanto, que nós possamos ser humildes de coração, possamos ter humildade para reconhecer os nossos erros, as nossas falhas e não deixar que os nossos líderes religiosos tenham uma voz mais ativa do que a palavra de Deus. Que a palavra prevaleça sempre. Portanto, que Deus te abençoe, que você possa ter compreendido esse tema abordado nesse instante e vamos fazer com que mais pessoas ouçam a palavra de Deus e também se deixem ser transformados por ela. Graça e paz, fica com Deus.